Olá, amigo, seguidor aqui do canal CRB, seja bem-vindo novamente ao nosso tempo de meditação e tempo de estarmos juntos aqui falando sobre a palavra do Senhor. Continuando dando sequência ao nosso tema de oração, hoje nós estamos dando sequência então. Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que se encontra em Gênesis 4:26, onde nós temos o primeiro registro de oração na Bíblia. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então foi daí que surgiu então a primeira oração, aonde o homem, em vez de Deus buscar o homem, agora o homem começa a buscar a Deus. Então que o homem aí começa a sentir o peso do pecado, vê e sente a ausência da presença de Deus, então começa a buscar sua presença. Te convido para você estar novamente conosco junto após a nossa vinheta, para desenvolvermos mais esse tema, essa parte de oração. Como começamos no meio da semana, no último vídeo, nós começamos a falar sobre oração. O que é oração? E no livro do Timothy Keller, Oração, ele vem nos falar o que é oração. O que é oração? As inúmeras formas de oração existem no mundo. São essencialmente e as mesmas coisas? Em caso negativo, como definir e discernir a verdadeira oração? Então são três perguntas aqui que Timothy Keller faz para a nossa reflexão. Temos vários tipos de oração no mundo, certo? Umas doutrinas deixam que uma oração pronta, um texto pronto, você só repete como se fosse um mantra, como se fosse um ritual. Outros ensinam a orar de uma forma, outros ensinam a orar de outra forma. E Timothy Keller deixa bem claro na sua pergunta. No meio de tantas alternativas de orações, qual que é a verdadeira correta? Qual que é a oração correta que vai tocar a Deus, vai tocar o coração de Deus? Qual que é a verdadeira correta? Qual que é a verdadeira correta? Então ele começa assim, para três grandes religiões monoteístas, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, a oração constitui o cerne do significar crer. Os muçulmanos são chamados a orar 5 vezes ao dia. Os judeus têm como tradição orar 3 vezes ao dia. E cada ramo da igreja cristã está impregnado de diversas tradições relativas à oração em público, em particular e pastoral. Então Timothy Keller dá um esclarecimento sobre as religiões que existem hoje, e as principais religiões que existem hoje, que creem em Deus, e seus métodos de orações. É evidente, no entanto, que a oração não está restritas às religiões monoteístas. Os budistas usam rodas de oração que lançam pedidos de compaixão e atmosfera, a fim de entrelaçar o espiritual e o natural, de aliviar o sofrimento, a liberdade e a bondade. Já os hindus, embora passam a orar pedindo ajuda ou paz mundial a qualquer um de muitos deuses, têm como objetivo final a união com o Ser Supremo, Brahma, e escapar dos ciclos da reencarnação. E povos de outras culturas também, como índios, castores do sudeste canadense, os índios papagagos do sudeste,
americano oram por meio de cantos. Sua poesia musical serve como orações que unificam os reinos espirituais físicos. A oração é um dos fenômenos mais comuns da vida humana. Então nós vemos que, além das principais religiões monoteístas do mundo, outras religiões, outros grupos desenvolveram seu método para se comunicar, ou com deuses, ou com a natureza, para simplesmente, de alguma forma, tentar suprir a ausência de Deus e tentar, de alguma forma também, não sentir o pesar do pecado, que nem fez Sete, Caim na hora de oferecer seu sacrifício em Gênesis, que sentiram muito a ausência de Deus, então foram buscar a presença de Deus. Até as pessoas professamente não religiosas às vezes oram. Estudos demonstram que em um país escolarizados, a oração continua a ser praticamente não só por parte de não ter nenhuma preferência religiosa, mas também por muitos daqueles que não acreditam em Deus. Então nós vemos que a oração é um meio que, diretamente ou indiretamente, os homens a têm para se lembrar de um Deus Criador. Por mais que elas não queiram, essa semente foi lançada nos corações dos homens para ter o anseio, o desejo de buscar a face de Deus. Isso significa que todo mundo ora? Não. Muitos ateus certamente se sentem ofendidos com o ditado: não existem ateus nas trincheiras. Há muita gente que não ora, mesmo em tempos extremos de perigo. Ainda assim, embora a oração não seja literalmente um fenômeno universal e global, está presente em todas as culturas. Envolve a esmagadora maioria de pessoas, ao menos algum ponto de uma vida. Os esforços para encontrar culturas, incluindo as mais remotas e isoladas, sem alguma forma de religião e de oração, têm fracassado. Sempre houve entre os seres humanos alguma espécie de tentativa de comunicação entre os reinos humanos e divino. Parece que existe um instinto humano de orar. O teólogo suíço Carl Beck chama isso de nossa ânsia incurável por Deus. Então, a oração realmente foi uma coisa que Deus instituiu no coração do ser humano, para que nós, pecadores, nunca esquecêssemos desse Deus Criador, e que de alguma forma nós poderíamos nos achegar diretamente com Ele, enxergando Ele, conversando com Ele, tendo uma comunhão com Ele. Apesar da nossa queda no Éden, Deus nunca virou as costas para o homem. E a oração é uma das formas ao qual Deus deixou para que nós pudéssemos sempre estarmos em constante comunhão com Ele, constante relacionamento diário com Ele. Dizer que a oração é uma prática que quase universal não significa, todavia, afirmar que toda oração é igual. Há uma vertiginosa variedade delas aos olhos de um observador. Basta ver as transes religiosas dos xamanistas americanos nativos e os cânticos nos mosteiros beneditos. Entusiastas praticantes de yoga nos escritórios de Manhattan. As longas orações pastorais dos ministros puritanos do século XVII. O falar das línguas das igrejas pentecostais muçulmanos entregues a sujud, com a testa
nas mãos dos joelhos no chão, voltado para a Meca. Judeus assíduos de se lançando e se curvando em oração, ou o sacerdote anglicano lendo o livro de oração comum. O que nos leva a perguntar em que sentido esse tipo de oração nos assemelha e como são diferentes. Então, nós vamos percebendo que a oração é um projeto de Deus bem executado depois que o homem teve que ser retirado do Jardim do Éden por causa do seu pecado, por causa da sua queda, para que ele não sofresse mais ainda se ele tivesse comido o fruto da vida eterna, depois de ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ter então uma vida eterna longe da presença de um Deus perfeito. Que então a gente venha meditar, que nós venhamos realmente começar a criarmos um hábito de orar, de estarmos na presença de Deus, porque isso nos fortalece, isso nos direciona, isso nos faz que chegamos mais perto de Deus com a oração. A oração faz nós rasgarmos diante da presença de Deus e fazer esse Deus Santo conhecedor das nossas necessidades, dos nossos anseios, dos nossos medos, e criarmos uma relação, uma comunhão com esse Deus. A situação ainda fica mais complicada quando incluímos no conceito de desperdício de tempo que se investe em devoção, oração, silêncio e meditação. Ou ainda ouvimos pessoas dizerem: eu não posso fazer nada para ajudar você, por isso vou apenas orar. Para essas pessoas, o orar é apenas um gesto de solidariedade que se manifesta quando não se pode fazer nada. Quantos de nós já ouvimos isso, né? Olha, desculpa, não consigo te ajudar, mas vou estar orando por você. Nossa geração, entretanto, não encara a oração como um investimento, e sim como um desperdício. Então, quando certamente nós ouvimos isso de uma pessoa com uma certa tonalidade na voz, nós já vemos como a pessoa valoriza o tempo de oração, o tempo de comunhão, ou até mesmo duvida no seu coração que Deus possa responder ou fazer algo através da oração dela. Fale-se em gastar um tempo em oração. Oração, no entanto, não é um gasto, e sim um investimento. E dentre os investimentos, o que mais rende, na minha percepção, este é o sentir que prevalece na igreja, aniquilando a prática da oração e da vida de cada um de nós. Na existência de Jesus, a oração faz parte da dinâmica de sua vida e de suas atividades. Assim que vemos diariamente a sós no deserto, no monte, numa caverna, à beira do mar ou cedinho no templo. Para Jesus, a oração era uma chave com a qual ele abria a porta do dia e trancava com a qual os portões da noite. Moderadamente, orar é aquilo que se faz quando não se tem nada de prático para fazer. Para Jesus, entretanto, nada era mais prático do que orar. Orar é o que faz antes de iniciar sua vida pública, é o que ele mais faz durante a sua vida pública, e é também o que ele faz quando encerra sua vida pública. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Se o Mestre nos mostrou a necessidade da oração, se o Mestre nos mostrou a importância da oração, se o próprio Jesus, o nosso Senhor, mostrou a importância da oração,
por que desprezamos tanto? Então, que nós venhamos ficar com esta pergunta no nosso coração, na nossa mente, e no próximo vídeo nós vamos estar trazendo essa resposta. Por que não valorizamos a oração como deveríamos? Uma prática a qual a igreja de hoje, os cristãos de hoje, deixaram de exercitar. Por causa da tecnologia, por causa da facilidade dos dias, por causa de muitas coisas. Mas não podemos abrir mão da oração. A oração é o segredo da vitória do crente. A comunhão com Deus, a comunhão com Jesus, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com os demais irmãos e com a igreja, depende muito da oração. E a gente não pode encarar a oração como desperdício, não podemos encarar a oração simplesmente como algo caridoso, mas como uma ferramenta, uma arma de guerra, a qual Deus nos deixou para vencermos os males deste mundo. Então, que você venha criar esse hábito, se você não tem esse hábito de oração, que você venha pegar e se aprofundar nas suas orações, pedindo para o Espírito Santo, ensina-me a orar, porque a Bíblia fala que Jesus subiu para o céu, mas Ele não nos deixaria órfãos, nos deixaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo que nos faria lembrar de todas as coisas que Ele ensinou. Então que a gente venha pedir para o Espírito Santo nos ensinar a orar também. A orar da forma correta, a orarmos com o coração sincero, tirando as preocupações do dia, e realmente a gente vai ter um tempo de oração com qualidade na presença de Deus. Por isso, te convido a estar conosco nessa série de oração para edificar a sua vida, edificar a sua fé, e junto crescemos mais um pouco na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E você, ainda que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para que quando sair um vídeo novo aqui no canal, você possa estar recebendo as notificações. Deixe seu like, deixe seu dislike, deixe seus comentários, deixe seus pontos de observações. Se você concorda, se você não concorda, comente, para que juntos possamos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Que Deus vos abençoe e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.